aí pela comunhão, sinais sobrenaturais, né? Solidariedade de seus membros, testemunho da ressurreição de Cristo e também pelo poder atuante do Espírito Santo na vida dos discípulos. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Então, coração, o mesmo coração, né, diz respeito ao centro da vida, a alma, é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses 2, 2 e 3. Então, a igreja tinha aquele mesmo objetivo da salvação das almas. Então, eles se uniam nesse objetivo e estavam sempre juntos, porque um dependia do outro, era um corpo onde todos precisavam marchar juntos, uns ajudando uns aos outros. Então, todos esses crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. Então, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os primeiros livros foram as cartas escritas pelos apóstolos, né? E essas comunidades exortando os crentes a que se mantivessem, então, firmes, juntos, unidos, em comunhão, orando, por causa das dificuldades, das tentações, dos perigos e das heresias. Então, koinonia foi a força secreta dos primeiros cristãos, ou seja, essa comunhão, essa união. E tem de ser também a nossa. Uma igreja que está sempre unida é forte e consegue vencer todas as lutas. Não se pode deixar os cristãos sozinhos. Se deixar um cristão vivendo sozinho, ele vai acabar se desviando, né, do Evangelho. Vai acabar passando por lá uma seita, uma coisa. Vai acontecer uma coisa e ele vai acabar se desviando. Então os crentes não podem viver só. Tem que viver juntos. Então a vitória da igreja primitiva deveu-se então ao modo pelo qual os crentes comportavam-se como membros uns dos outros e realizavam a ministração dos mandamentos, né, da palavra de Deus, e isso tudo reciprocamente. Vamos ver os objetivos da comunhão cristã. Então, primeiro, fortalecer os relacionamentos fraternais caracterizados pelo afeto. Então, estabelecer a verdade bíblica de que somos um corpo. Conquanto sejamos unidos, né, muito unidos, somos contudo um corpo. Conquanto sejamos muitos, somos contudo um corpo só. O corpo de Cristo na terra. Então, somos um corpo, o corpo de Cristo. Veja Romanos 12, 4, 5, 1 Coríntios 12, 12 a 27, Efésios 4, 15 a 16. Então, preocupar-se com o outro, orar, apreciar, preferir. Um corpo tem a interação dos órgãos, se comunicam então entre si, né, esses órgãos. Cada parte desse corpo é útil para o corpo, como um todo, né, e há interdependência delas. A igreja é um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Ora, um corpo não pode subsistir sem que haja união entre os seus membros, bem como entre os membros e a cabeça. Então, antes de existir comunhão, precisa existir união. Aceitar a Cristo é também aceitar fazer parte, então, do seu corpo. Então, já pensou? Se eu quero ir evangelizar e aí o outro só quer saber de dormir. Seria como o pé querer ir para frente e o outro pé querer ir para trás. Então, um quer ir para frente, o outro quer ir para trás e a gente fica no mesmo lugar. Não faz nada. Então, tem que haver então, essa união em torno da obra de Deus. Por exemplo, a celebração do culto. Os crentes se reúnem para adoração a Deus, desfrutando juntos da presença do Senhor. Mateus 18, 20, Colossenses 3, 16, parte B. Então os crentes se reúnem aí para cultuar a Deus. Aí nesse culto tem salmos, né, tem hinos espirituais, tem pregação, tem exortação, edificação, consolação, tem o testemunho. Então tem várias coisas nesse culto. O culto não pode ser feito só de cânticos, mas tem que haver ensino,
pregação, testemunho. Então são várias coisas juntos, né? Aí tem salmos, né? Então são várias coisas juntas aí nesse culto que prestamos ao Senhor, e devemos colocar o máximo de pessoas possível para participar desse culto. E cada um vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, né? Então um vai ministrar um ensino, outro vai ministrar uma pregação, outro vai ministrar um batismo com o Espírito Santo, outro vai ministrar aí dons do Espírito Santo. Então são várias coisas aí que devem acontecer no culto cristão, no culto legitimamente cristão. E sempre a presença de Deus deve ser manifesta nesse culto. Então a participação de refeições entre os irmãos também, né, seus momentos de refeição em comum, provém tanto em casa como em sociedade, momentos de intensa comunhão. Veja, primeiro livro de Samuel 16:11, segundo livro de Samuel 9:13, Lucas 13:29. Então essas participações em refeições, né, em lanches e tal, essas coisas assim, promovem comunhão. Então tem o culto, tem as refeições. Também na contribuição, vocábulo grego então koinonia, traduzido aí como contribuição também. Então além de significar comunhão, ele significa associação, que pode também ser traduzido aí como contribuição, como Romanos 15:26. Então refere-se à contribuição das igrejas para os crentes pobres de Jerusalém aí. Então um bom membro da comunidade cristã compartilha de sua abundância material com aqueles que possuíam então menos. Isso era um tipo de comunhão. Então a comunhão indica aí partilhar de alguma coisa, como está em 2 Coríntios 8:23. Também você pode ver Romanos 11:7, Filipenses 1:7, 1 Pedro 5:1. Também indica o que? Participar com algo. 2 Coríntios 9:13, Filipenses 1:5, Romanos 15:26, Atos 2:44, 4:32, Gálatas 2:9, 1 João 1:3, tudo fala sobre isso. E depois, a ceia do Senhor. Para muitos cristãos, em termos comunhão e ceia do Senhor são sinônimos, né? De fato, a ceia é comunhão, comunhão com o Pai e com o Filho, e ali estão uns com os outros também em comunhão, como 1 Coríntios 10:16, 1 João 1:3. Então a ceia é muito importante isso aí. Então vamos ver elementos que promovem então a manutenção da comunhão. Então manter essa comunhão sempre. Em primeiro lugar, o amor, né? Característica principal dos discípulos de Jesus é o amor uns pelos outros, como João 13:35, 1 João 1:7. Então, amor fraternal deve existir entre os crentes. Veja Hebreus 13:1, 1 de Pedro 3:8. Então, a palavra grega usada para amor fraternal é phila, ou philadelphos, né? Amor fraternal aí. Então, não pode ficar sem amor, senão passa a ser apenas uma reunião de pessoas e cada um com interesse próprio. Então, deve haver esse amor fraternal, chamado aí philadelphos. Então, o segundo elemento é a união. Jesus declara que a unidade da igreja é um testemunho para os descrentes. Veja João 17:20 e 23. Então, Paulo conclama a igreja a união e não a divisão. 1 Coríntios 1:10-13. Quem ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. 1 de João 4:20. Então, temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Veja Efésios 4, 5 e 6 e veja Filipenses 1:27. Depois, outro elemento importante na comunhão é a paz. Então, Deus deseja que o corpo de Cristo se esforce para que tenha paz. Romanos 12:18, 14:19, 2 Coríntios 13:11, Colossenses 3:15, Efésios 4:3, 1 Tessalonicenses 5:12 e 13, 2 Timóteo 2:22, Hebreus 12:14, 1 de Pedro 3:11. Então, pelo Espírito Santo, temos aí então paz com Deus e com os irmãos. Romanos 8:6, Gálatas 5:22. Então, o Senhor é Deus de paz. Veja aí 1 Coríntios 14:33, né? É um Deus de paz. Veja também Hebreus 13:20. Vamos nos esforçar para ter paz. Seguir a paz, né, com todos. E essa é a ordem de Deus, o desejo de Deus.
Então, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois vem aí a atitude, é um outro elemento necessário para a manutenção, então, da comunhão cristã. Então, devemos estender a mão da comunhão. Gálatas 2:9. O trabalho social é também uma forma de evangelizar. Aliás, é essa linguagem que o mundo entende, né? 1 de João 3,17 fala sobre isso. Então, essa atitude, essa prática do amor de Deus,